dois jogos são importantes, né? O de quinta tem que vencer. Aliás, amanhã tem um jogo que é muito relevante. Se por acaso o Táchira não perder para o Central Córdoba, o Flamengo tem que só ganhar de 1-0, 1-0. E se o Táchira perder para o Central Córdoba, daí vamos fazer conta de saldo de gols. Aí o ideal é vencer o LDU por pelo menos 2 gols, para roubar o segundo lugar dos equatorianos. Ficaria atrás do Central Córdoba. E depois eles vão se enfrentar na última rodada. O Flamengo teria que, de preferência, golear o Táchira no Rio de Janeiro para fazer um saldo de gols e quem sabe ser até primeiro do grupo. A situação não é desesperadora. O angustiante é depender de vitórias. Esse é o problema. Porque dá um azar, um jogador expulso, acontece sabe? Como o Arão foi expulso contra a própria LDU uma vez, né? No primeiro tempo, levantou o pé. Acontece um acidente. Como é que faz? Então esse é o ponto. O Flamengo não tem margem nenhuma de negociação. Ele tem que vencer os 2 jogos, talvez com margem de gols. Então o próprio Felipe Luiz parece que não ainda entendeu que quando há críticas é porque eles se meteram num buraco sem necessidade nenhuma, gente. O grupo é muito fácil. O grupo não é difícil. Claro que tem que respeitar a Libertadores, tudo isso é óbvio, mas o grupo não é difícil. O grupo do Corinthians, Sul-Americana, é mais difícil do que esse. O Huracan é bem melhor que o Central Córdoba, tá? Aliás, ontem venceu na Copa da Liga Argentina, avançou no mata-mata. No caso, a LDU, né, que está no grupo do Flamengo, não é melhor que o América de Cali. E os outros dois ali, o Racing de Montevideo e o Táchira, são mais ou menos a mesma coisa, é o patinho feio do grupo. Os adversários do Corinthians Sul-Americana, eu entendo que são melhores do que os do Flamengo. A LDU não está num grande momento. Já teve times bem melhores. E o Flamengo está nessa enrascada. Isso que gera críticas. É um absurdo o Flamengo estar nessa situação. São Paulo, que está na porta do rebaixamento, com um elenco muito mais curto e inferior tecnicamente, tem uma campanha ótima na Libertadores, está tranquilão. Então, se o Flamengo tivesse vencido no Rio, estava tudo bem. Uma vitória, 2 empates fora, vitória no Rio, mais 2 jogos em casa, estava tudo bem. Eram 3 pontos a mais do Flamengo, menos 3 ao Córdoba. Olharíamos a classificação, está tranquilo. Não vai ter a melhor campanha, não, mas vai classificar e tal. Não teria susto nenhum. E aí esses 2 jogos seriam jogos que ele poderia preservar os jogadores pensando no Botafogo, depois da outra semana pensando, no final do mês, né, que vai ser o outro jogo, pensando antes da viagem, que vai ser quase no Mundial de Clubes. Enfim, eu acho que é preciso que o técnico entenda que os questionamentos e as críticas são derivadas de uma complicação que o Flamengo arrumou dentro da Copa Libertadores da América. Contra a LDU no Maracanã. A gente vai ver a reportagem e na volta o Vene comenta as novidades para essa partida. Rodolfo. O lema no rubro-negro essa semana é vencer. O Flamengo tem uma decisão na quinta-feira em que a vitória é o que mais interessa. O desafio será em casa, pela Libertadores, em que a equipe não anda muito bem. Até agora o time soma 5 pontos e é o 3º colocado do grupo C, atrás de Central Córdoba e LDU, próximo adversário, ambos com 8 pontos. Para se classificar para a próxima fase, o Flamengo precisa vencer os 2 próximos jogos. Mesmo assim, nessa primeira partida, precisa vencer por 2 gols ou mais para ultrapassar os equatorianos. Temos que demonstrar no campo. Tudo que você falou, você tem razão. Estamos fazendo uma Libertadores ruim. Estamos numa situação onde nós mesmos nos colocamos, né? E a lição é: não existe adversário na Libertadores fraco. Não existe. Porque se está na Libertadores é por algo. É porque ou foi campeão ou ficou na parte de cima da tabela do seu país. E nós nos colocamos nessa situação e também está nas nossas mãos poder sair dessa situação. A vitória no último sábado deu um gás a mais para a equipe que almeja continuar sonhando alto na Libertadores. E também o destaque de Arrascaeta. O uruguaio foi o autor do gol contra o Bahia. Nos últimos 7 jogos do Flamengo no Brasileirão, considerando os que Arrascaeta atuou, ele marcou 7 vezes e deu 3 assistências. Já na temporada 2025, são 10 gols. Com isso, está próximo de igualar o ano mais goleador pelo rubro-negro. O Flamengo precisa de toda a força de seus jogadores para o desafio. Mas para o jogo, Felipe Luiz já terá o desfalque de Eric Pulgar. O chileno saiu machucado e após exame constatou uma pequena lesão no músculo posterior da coxa direita. O mesmo aconteceu com Alan. Os dois já começaram o tratamento. O substituto de Pulgar deve ser Everton Araújo. O jovem de 22 anos, inclusive, já enfrentou a LDU como titular. Mas o Flamengo terá a seu favor seu 12º jogador para um confronto decisivo do rubro-negro.
Precisamos do torcedor na quinta-feira, precisamos do apoio deles para poder reverter essa situação, né? Que a gente quer passar da fase de grupos, queremos chegar nas oitavas, queremos chegar o mais longe possível nessa competição, que é a mais especial que existe a nível de clubes na América do Sul. Então, a missão do Flamengo não será fácil, mas o foco do time é ir com tudo para ficar com essa vaga. Vem falar comigo, olha só, hoje tem um jogo importante para o grupo do Flamengo, que vai acontecer. E tem notícia também importante com questões clínicas no Flamengo, é isso? Exatamente. Esse jogo importante que você mencionou é Deportivo Táchira e Central Córdoba. O ideal para o Flamengo, obviamente, é o Deportivo Táchira ganhar. Mas eu acho difícil isso acontecer. Se acontecer um empate, já é maravilhoso para a torcida do Flamengo, porque isso aumenta demais a probabilidade do Flamengo ser líder. É óbvio, o Flamengo precisa vencer os 2 jogos que restam em casa, contra a LDU na quinta-feira e depois o próprio Deportivo Táchira, que assim, é o time que está todo mundo batendo. Então acredito que o Flamengo irá vencer. Mas o Flamengo não precisa só vencer a LDU, tem um saldo de gols também. O ideal seria golear. Então o Flamengo tem que partir para cima e fazer um placar elástico, pensando no saldo de gols, que é critério de desempate nessa fase de grupos da Libertadores. E sobre a situação clínica, a Alce citou ali o Pulgar como ausente, o Alan também está ausente. Você comentou durante a semana, exatamente. Né? E o Flamengo soube hoje também que o Gonzalo Plata também não vai conseguir ficar à disposição e vai para o seu 3º jogo seguido como desfalque por conta de um edema ósseo. Eu particularmente acho um desfalque que preocupa bastante, porque é um jogador que ele estava muito bem no esquema tático do Felipe Luiz, e ele faz várias funções do setor ofensivo. Digamos que é o coringa do setor ofensivo do técnico Felipe Luiz, mas ele não vai ficar à disposição. Então são desfalques que eu considero desfalques importantes. O Alan não é titular, beleza, mas ele poderia substituir o Pulgar, até porque ele vive ou estava vivendo o melhor momento que o Everton Araújo, que provavelmente vai substituir o Pulgar. Então são desfalques importantes não só para esse jogo. Tem que ver como é que vai ser também para os próximos jogos. O Flamengo tem uma sequência aí extremamente importante, pensando na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Pensando nesse jogo com muitos gols, você acha que o Flamengo pode mudar um pouco o jeito de jogar? A gente já sabe que é completamente já estabelecido pelo Felipe Luiz, né? Pode trocar peça, pode entrar o Pedro, sair o Pedro, entrar o Arrascaeta, sair a reserva, é sempre... A gente já entendeu que ele tem uma identidade, um CPF ali pro jeito do Felipe Luiz jogar. Mas você acha que ele pode mexer muito mais nas peças para tentar dar um poder de finalização? Ou aquele toque que ele dava, que você trouxe essa informação aqui pra gente, vamos chutar na boa. Será que ele vai falar agora, vamos chutar essa bola e tentar no gol? O que você acha, Venê? Inclusive, sobre isso, uma curiosidade. Na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo finalizou apenas uma vez de fora da área. Foi o time que menos finalizou, mas não é o time que menos finaliza, entende? Ou seja, o Flamengo ele chega muito próximo ao gol para poder finalizar. Eu acho que esse toque que você está se referindo é a entrada do Pedro novamente no time titular, porque ele é o jogador mais letal do setor ofensivo, é o goleador do setor ofensivo do Flamengo, que tem bons atacantes, mas não tem atacantes com essa virtude que o Pedro tem. Então acho que esse seja o toque. Botar o Pedro no time titular novamente, o que não aconteceu na última rodada do Campeonato Brasileiro, e aí você tendo o Pedro em campo, as chances de você fazer gol é muito maior. Eu acho que esse vai ser o toque. Agora, a característica vai ser a mesma, intensidade alta, fica a dúvida de como vai ser no segundo tempo. Porque no segundo tempo o Flamengo tem caído de produção e não é culpa do Felipe Luiz ou dos jogadores. Para mim é culpa do forte calendário, número de viagens. Óbvio que se o Flamengo tivesse vivendo um momento melhor na fase de grupos da Libertadores, aconteceu aquilo que a gente mencionou aqui no programa. Eles tiveram que mudar a estratégia. Ia inverter, né? O que fez no início ia fazer no fim. Se o Flamengo tivesse agora com a situação bem encaminhada para a classificação, poderia fazer um controle maior de minutagem, pensando no Botafogo no final de semana, e depois ainda tem o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Mas não. O Flamengo tem a obrigação de não só vencer, mas também buscar um placar elástico dentro do Maracanã, com mais de 60 mil pessoas. E o Rodrigo Caio vai fazer parte da comissão técnica do Felipe Luiz. É o Rodrigo Caio. Vai fazer parte da comissão do Felipe Luiz no Flamengo. Se o Felipe Luiz for embora, isso aí vai ser um debate posteriormente, se ele vai continuar ou ele vai seguir com o técnico Felipe Luiz. Eu confesso para você que eu fui pego de surpresa porque eu não esperava o Rodrigo Caio se aposentar tão jovem. Ele tem apenas 31 anos e é um jogador que eu vi de perto, foi um dos melhores zagueiros que eu vi com a camisa do Flamengo. O que ele fez em 2019, poucos conseguiram fazer com a camisa do Flamengo. Lamento,
mas aconteceu. Mas ele vinha se preparando já há muito tempo, ele fez cursos pela CBF. Como o Felipe Luiz também. Como o Felipe Luiz, é um cara que, assim, estudioso, inteligente, é um cara que já buscava isso e já pensava isso no pós-carreira. Mas eu fui pego de surpresa porque ele tem apenas 31 anos. Se você me perguntar se eu gostei, gostei, porque ele é um cara que tem uma identidade com o Flamengo, conhece o ambiente do Flamengo, conhece o dia a dia do Flamengo e, assim, tem buscado evoluir. Agora, se ele é o ideal para essa função, quem sou eu para dizer isso? Ele é melhor que o Daniel Alegria, que estava lá e que o Felipe Luiz vivia elogiando quando o Flamengo estava indo muito bem em jogadas aéreas, que era a função do Daniel Alegria, porque era ele que treinava a jogada aérea no esquema tático do Felipe Luiz. Quem sou eu para dizer isso? Se ele é melhor ou pior? Agora, o Rodrigo Caio, por que eu vou ser contra a chegada de um cara como esse, que tem muitos títulos com a camisa do Flamengo, uma identidade muito grande com a torcida do Flamengo? Por que eu vou ser contra? Se o Felipe Luiz quis o contratá-lo, se o José Boto quis o contratá-lo, é sinal que ele tem requisitos para poder assumir essa função. E nada impede ele evoluir ainda mais nessa função. O Flamengo anunciou oficialmente na manhã desta terça-feira a contratação de Rodrigo Caio como novo auxiliar técnico da comissão permanente do time profissional. Ídolo recente do Mengão, o ex-zagueiro inicia agora uma nova etapa em sua carreira, desta vez fora das 4 linhas. Segundo informações do jornalista Miguel Júnior, Rodrigo Caio chega ao clube com uma missão muito clara: melhorar o desempenho defensivo da equipe, principalmente nas bolas aéreas, que vem sendo um dos pontos fracos do Flamengo nas últimas partidas. Sua função será observar e corrigir os erros de posicionamento da defesa, além de atuar diretamente na organização tática do sistema defensivo. A expectativa é que sua experiência como jogador e seu conhecimento do clube possam contribuir para mudar a postura da equipe durante os jogos. Atualmente, o Flamengo tem começado bem suas partidas, mas com o passar do tempo o rendimento cai, e isso vem custando pontos importantes na temporada. Rodrigo Caio terá um papel fundamental ao lado do técnico Felipe Luiz, oferecendo uma leitura de jogo mais apurada e ajudando a manter o foco e a intensidade dos jogadores durante os 90 minutos. Sua chegada representa também uma valorização de ex-atletas com identificação com o clube, e a torcida já demonstra apoio à decisão da diretoria. Rodrigo Caio conhece o ambiente do Flamengo, entende a pressão e sabe o que é vestir o manto sagrado em momentos decisivos, o que certamente facilitará a sua adaptação nesse novo desafio. Além disso, sua liderança natural pode influenciar positivamente o elenco, trazendo mais seriedade e comprometimento ao grupo. O Flamengo acredita que com essa adição à comissão técnica, o time ganhará mais equilíbrio e consistência, principalmente nos momentos de dificuldade durante as partidas. Rodrigo Caio chega motivado, com vontade de fazer história também como auxiliar, e seu trabalho já começa imediatamente nos treinos desta semana no Ninho do Urubu. E agora a pergunta que fica para o torcedor rubro-negro é a seguinte: vocês gostaram da contratação de Rodrigo Caio? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e se inscreva no canal para acompanhar todas as atualizações do Mengão. Saudações rubro-negras,